Uma criança corre. O pai grita. Um abismo. E o silêncio. Foram apenas segundos, mas o que era para ser um passeio em família se transformou em uma tragédia irreversível. Não havia grades, não havia placas, não havia qualquer sinalização. Só o vazio. E depois dele, a dor. Bianca Zanella, 11 anos, saiu de casa numa manhã comum de julho de 2025 para conhecer um dos lugares mais belos do Brasil, o Canyon Fortaleza, em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. Um cenário natural, grandioso, visitado por milhares de turistas todos os anos. Mas naquele dia, o que a natureza tinha de beleza, o descaso transformou em armadilha. A família de Bianca, pais e 2 irmãos, decidiu visitar o famoso mirante do Canyon. A menina, portadora de autismo e de uma síndrome rara, era acompanhada por uma advogada da família havia 2 anos. Segundo relatos, por volta das 13 horas, enquanto todos caminhavam juntos, Bianca se afastou repentinamente e correu em direção à beira do penhasco. O pai correu atrás, desesperado, mas tudo aconteceu rápido demais. Bianca caiu. Uma queda de cerca de 70 metros, o equivalente a mais de 20 andares. O som do vento, o vazio, o grito engasgado, uma tragédia silenciosa, presenciada apenas por quem mais a amava. O passeio que era para ser lembrado com fotos virou trauma eterno. Mas poderia ter sido evitado? O Canyon Fortaleza é um dos pontos turísticos mais populares da Serra Gaúcha. Ainda assim, não há grades, não há cercas, não há aviso de risco. É um lugar completamente exposto, onde qualquer passo em falso, de um adulto, uma criança ou uma pessoa com mobilidade reduzida, pode significar a morte. E isso levanta perguntas incômodas. Por que Bianca estava ali? Quem deveria impedir o acesso irrestrito de crianças a áreas assim? Por que não havia proteção? A verdade é simples e dolorosa. Não há fiscalização, o local é aberto, não possui controle efetivo de entrada e casos como o de Bianca escancaram a negligência. A beleza natural do Brasil é inegável, mas quantas vezes ela vem acompanhada do abandono? O resgate foi acionado às 13 horas e 30 minutos. Helicópteros, drones, equipes de rapel, brigadas de salvamento, todos mobilizados. Às 17 horas e 30 minutos, o corpo de Bianca foi localizado por um drone, a cerca de 70 metros abaixo do mirante. Mas o tempo fechou, o vento piorou, a visibilidade caiu. O resgate aéreo foi descartado. Mesmo assim, os bombeiros não desistiram. À noite, em meio ao frio e ao risco, desceram com cordas por paredões íngremes. E só às 23 horas conseguiram alcançar o corpo de Bianca. Ela já estava sem vida. E aqui surge outra pergunta. Se o local é um dos mais visitados do sul do país, por que não há uma estrutura básica de emergência? Por que não existem rotas de acesso rápido para salvamento? Porque diante de um perigo óbvio, ninguém fez nada. A resposta é tão dolorosa quanto a queda. Porque não é prioridade. Porque vidas continuam sendo colocadas em segundo plano, atrás de lucros, turismo e marketing. O velório de Bianca foi realizado em Curitiba. O governo do Paraná cedeu uma aeronave para o transporte do corpo. A advogada da família, abalada, pediu privacidade. Bianca foi enterrada com flores e homenagens, mas também com o peso de uma pergunta que ecoa desde a queda. E se houvesse uma grade? E se existisse fiscalização? E se alguém tivesse feito o mínimo? Infelizmente, essa não foi a única tragédia. Naquela semana, também na Serra Gaúcha, um casal morreu ao cair em um lago com um carrinho elétrico. Em Canela, um adolescente uruguaio ficou ferido após cair de um brinquedo. Em Minas Gerais, uma mulher morreu durante uma descida de rapel. Coincidências? Ou sintomas de uma falha muito maior? O que está acontecendo com os pontos turísticos do Brasil? A sensação que fica é que essas tragédias não são isoladas. São sintomas de um problema estrutural que envolve negligência, falta de fiscalização e desrespeito pela vida. E essa reflexão nos leva a outro caso que chocou o Brasil.
O de Juliana Marins, uma brasileira que caiu em um vulcão da Indonésia e ficou dias esperando o resgate. Ela foi encontrada morta. A falha no resgate, a falta de estrutura e a demora foram decisivas para que ela não tivesse chance. No caso de Bianca, a resposta foi rápida, o esforço intenso, a operação eficaz. Ainda assim, nada disso foi suficiente para salvar sua vida. Até quando vamos continuar perdendo vidas por descuidos evitáveis? Até quando o turismo, que poderia ser fonte de alegria e aprendizado, continuará sendo palco de tragédias? O Instituto Chico Mendes, responsável pela área de conservação do cânion, emitiu uma nota lamentando o ocorrido. A administração do parque fechou o local por um dia em sinal de luto. Mas o que vem depois? O cânion reabrirá, turistas voltarão a frequentar o local e, a não ser que mudanças reais sejam feitas, a estrutura continuará a mesma. Bianca foi enterrada com homenagens e silêncio, mas por trás do luto permanece a pergunta que ninguém quer responder. Isso poderia ter sido evitado se naquela beira de penhasco houvesse uma simples grade de proteção. Se houvesse fiscalização, se alguém tivesse assumido a responsabilidade de proteger vidas e não apenas explorar a paisagem, Bianca estaria viva hoje. Quantas outras crianças e famílias caminham hoje por trilhas abertas, confiando na segurança do lugar, sem imaginar que pisam numa armadilha? E quando a próxima tragédia acontecer? Porque se nada for feito, ela vai acontecer. Vão dizer novamente que foi um acidente? Ou será que já passou da hora de chamar isso pelo nome certo? Negligência institucional. O Brasil tem paisagens deslumbrantes, e essa beleza é o seu maior patrimônio. Mas o que vale mais? Uma vista livre ou uma vida salva? Queremos saber sua opinião. Você se sente seguro em locais assim? Deveria ser permitido o acesso irrestrito de crianças a áreas sem nenhuma proteção? Comente aqui embaixo, compartilhe este vídeo para que essa história chegue a mais pessoas e ajude a transformar dor em conscientização. Porque a história de Bianca precisa ser ouvida, não para chocar, mas para evitar a próxima. Nenhuma família merece voltar de uma viagem como um caixão. Se inscreva no canal para acompanhar histórias reais que impactam vidas e expõem o que muitos tentam esconder. Aqui, a gente não aceita silêncio diante da injustiça. Eu deixei aqui na descrição um link que vocês vão gostar para ficar por dentro das novidades e poder fazer parte dessa luta por justiça e prevenção. Juntos, podemos fazer a diferença. Até o próximo vídeo.